Olá, ouvintes e irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. É com muita alegria e louvor que eu venho nessa tarde de sexta-feira do dia 30 de agosto de 2024 trazer para vocês mais um vídeo. Nós estamos na jornada de leitura do livro de Dr. Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus, um livro bom que serve de base teológica para a vida do cristão, tá ok? Eu comecei a ler esse livro antes da pandemia. Eu li esse livro, tá? Gostei muito, foi muito importante no início da minha caminhada de fé cristã. Dr. Wesley Duewel é um autor conhecido no mundo inteiro. Ele é professor e teólogo. Então ele escreveu esse livro e na primeira edição, em abril de 1999, foi 3.000 exemplares, 3.000 tiragem. Não sei se houve a segunda edição. Então, é como eu sempre falo, pode ser que seja um livro difícil de achar no comércio, tá? É esse livro aqui. Esse livro eu ganhei, na verdade, o meu pastor tinha me emprestado. Mas aí, depois de um tempo, ele resolveu me dar esse livro. Eu li, ele pediu para mim ler esse livro, fazer dele um bom proveito e também estudar ele, porque ele tem muita referência bíblica. O Dr. Wesley Duewel, ele sempre enfatiza, ele sempre relata, é bíblico? Isso que está sendo colocado é bíblico? Então, é muito difícil ler esse livro e não ter uma Bíblia do lado para poder fazer aí a interpretação e a compreensão do livro. Esse livro aqui é muito bom, tá? A Grande Salvação de Deus. Ele trata da salvação e do pecado com muito detalhe, do castigo, do amor de Deus, né, da propiciação, esse presente de Deus para o homem, né, a graça salvadora que o homem não merecia, né? Porque a pecaminosidade entrou no mundo através de Adão e por meio de Jesus Cristo o pecado sai do mundo. Então esse livro aqui, ele é bacana para nos dar uma certeza da salvação, porque o cristão, aquele que aceita Jesus, né, compromete com a obra de Deus, tem compromisso com a obra de Deus, ele tem que ter certeza da sua salvação. Então esse livro aqui, ele te dá, desmiuça todos esses detalhes, tá? Pois então, nós demos início no capítulo 17, tá? Nós lemos a graça preveniente de Deus no 55º vídeo. E hoje, no 56º vídeo, nós vamos estar lendo a graça comum. Está muito legal hoje, tá? A graça comum, o segundo vídeo do capítulo 17, tá ok? Vamos lá. Pois então, vocês que é novo no canal, você que está chegando aqui a primeira vez no canal Irmão Pedro Rodrigues, que chegou aí de paraquedas, né? Porque o YouTube lança vídeo pra gente aí aleatório que a gente nem espera, né? Se você tem interesse aí por coisas da criação, pela Bíblia Sagrada, tem certas dúvidas, porque nós também fazemos aqui a jornada da Bíblia Sagrada. E também livros maravilhosos, como esse aqui que eu estou trazendo. Fica aqui conosco, tá? A Grande Salvação de Deus. Eu comecei antes da pandemia e nós já estamos no capítulo 17. Dei uma parada na pandemia, depois da pandemia, agora em 2024,
eu reiniciei novamente. Fica aqui conosco, procura os vídeos anteriores, aí para trás, são 55 vídeos desse livro aqui, se tratando da leitura desse livro. E vem com a gente, tá? Vem com a gente aí, para você ter uma boa interpretação, compreensão da grande salvação de Deus. Vamos lá, meus queridos, não esqueça de estar deixando aí o seu like, o seu gostei, inscreva no canal, ajuda o canal aí a crescer, tá? É o nosso agente motivador, o seu like é o nosso agente motivador, é o nosso primeiro motor que faz a locomotiva do canal pegar vapor. Sem mais delongas, vamos de leitura. A graça comum, 56º vídeo. Vamos lá, a leitura está ótima, presta bem atenção para não fugir à interpretação. Procura um lugarzinho aí calmo, tranquilo, sem muitas pessoas movimentando pela casa, e vamos de leitura, para você não dispersar a leitura. Vamos lá. Graça comum. A graça geral de Deus, incondicionalmente manifestada e oferecida para benefício de toda a humanidade e, de certa maneira, toda a criação, é geralmente denominada graça comum de Deus. Graça comum, entre aspas. A graça comum de Deus beneficia todos os seres humanos universalmente, tanto os justos quanto os injustos, independentemente da reação deles à graciosa provisão de Deus. Estes benefícios incondicionais baseiam-se na natureza do ser divino e na expiação providenciada por Cristo. Eles estão relacionados à bondade, ao amor e à misericórdia de Deus e incluem 2 pontos. Número 1. Então vamos lá. Eu vou estar falando aqui agora de 3 benefícios incondicional, tá? Que são relacionados à bondade, ao amor e à misericórdia de Deus. Vamos lá, número 1. A preservação do homem depois do pecado de Adão e Eva. Número 1, prestem bem atenção, a preservação do homem depois do pecado de Adão e Eva. Embora a morte espiritual tenha sido instantânea, Deus retardou a morte física. E um processo de morte no corpo humano se iniciou. Embora a imagem moral e a semelhança de Deus tenham sido instantaneamente perdidas, o que era chamado de imagem natural foi retido, apesar de prejudicialmente muito afetado pelo pecado. A personalidade humana reteve sua capacidade mental, emocional e volitiva, sua consciência e a possibilidade de ser salva e novamente habitada pelo Espírito de Deus. É pela graça que a humanidade continua a ter livre arbítrio, a ela concedido na criação. Tudo isso se deve à graça de Deus. Número 2, o esquema da providência. Número 2, o esquema da providência. A providência de Deus é a atividade graciosa pela qual Ele se importa com toda a criação. Isto inclui 3 aspectos. Vamos lá,
Letra A. A conservação é a manutenção de Deus na existência do universo físico e de todas as coisas inanimadas. Colossenses capítulo 1, versículo 17 e Hebreus capítulo 1, versículo 3. O plano todo se evidencia na base matemática do cosmo, nas múltiplas leis da natureza, no ciclo da semeadura e colheita, nas estações ordenadas, na maravilhosa constituição do corpo humano, muitas outras coisas que damos como certas se devem à graça comum de Deus. Letra B. A preservação é a provisão de Deus e seu cuidado sustentador com todas as coisas vivas, incluindo os seres humanos. Salmo número 145, versículo 15 ao 16, Mateus capítulo 5, versículo 45 e Atos capítulo 17, versículo 28. Letra C. O governo é a provisão, o governo é a direção e o controle de Deus sobre a humanidade, de acordo com seu plano e propósito moral. E isto inclui sua permissão, restrição, direção de seres humanos e todo o seu soberano e amoroso governo. Letra 3. Número 3. A letra só até a C, tá? Número 3. As influências comuns do Espírito Santo. O governo humano, os códigos morais das grandes civilizações, os fragmentos de sabedoria e verdades encontrados em religiões não cristãs e grandes filósofos, as descobertas científicas em todos os níveis de variações são derivados à misericórdia, graça comum e bondade de Deus. Abre aspas, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Fecha aspas, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tudo que é bom nas pessoas e na sociedade pode ser, de certa forma, atribuído à obra da graça de Deus. Muitas orações de pessoas não salvas, em tempos de necessidade, doenças ou perigo, são respondidas devido à bondade, graça e misericórdia de Deus. A graça comum de Deus, administrada pelo Espírito Santo, preserva a humanidade de maiores manifestações de depravação, crueldade, desumanidade, guerra e caos. O Espírito Santo, através da consciência, impede as pessoas de muitas outras terríveis expressões de pecado, que são concebidas no coração, mas não totalmente colocadas em prática. O desejo por realização, liberdade e paz nas relações humanas, os conceitos de honra, dignidade, justiça, respeito, bondade e integridade, a noção de certo e errado, a percepção de alguma forma de Deus ou de um ser superior, o senso de dependência humana e responsabilidade, amizade, consciência familiar,
amor humano, amor paternal, desejo de viver em sociedade e comunhão, humor, habilidade musical e artística. Estes e outros conceitos e atitudes similares se devem todos à graça comum de Deus, mediada pelo Espírito Santo. Eles podem ser mais evidentes ou mais limitados em um indivíduo do que em outro, mas são uma herança comum de nossa humanidade, a qual devemos à graça de Deus. Inumeráveis bênçãos diárias beneficiam todas as pessoas, mesmo que muitos não reconheçam sua origem como divina. As tremendas provisões do corpo humano, que o capacitam a renovar-se após doenças, a descansar, dormir e apreciar paladares, se devem à graça de Deus. A graça providencia para o ser humano a habilidade criativa, a memória e a inventividade. A graça providencia cor, som e milhares de delícias que melhoram a qualidade de vida. A graça de Deus permite, ajuda e guia inúmeros desenvolvimentos sociais, educacionais e psicológicos. O mundo inteiro depende de Deus. Está em dívida com Ele e é constantemente abençoado por Ele. Amém, meus queridos? Glória a Deus! Eu deixo aqui o 56º vídeo, Graça Comum. Que maravilha de palavra, hein? Vocês estão vendo aqui o que a graça comum, ela é um presente de Deus que é dada para todos, tanto o justo como o injusto. Isso daqui ajuda no plano de salvação, porque a pessoa que tem gratidão com Deus de tudo que ele recebe através da graça comum, o faz a aceitar Jesus, porque só através de uma gratidão tão grande, quando a gente vê tantas graças comuns, né, que Deus ele permite para o homem, tanto para o homem justo como para o injusto, né? Isso aí faz do homem querer aproximar de Deus com tão maravilhoso amor. Isso aqui é amor incondicional, tá? Para todas as coisas vivas, né? Tudo que existe, que é vivo em cima da terra, desse mundo, desse solo, é presenteado por meio da graça comum, né? Essa graça tão maravilhosa que o Senhor Deus dá para todo homem, né? O amoroso governo, né? Até do governo ele influencia. Então, meus queridos, olha só os 3 benefícios incondicional. Olha que maravilha isso daqui. A preservação do homem depois do pecado de Adão e Eva, né? O esquema da providência que nós lemos aqui. As influências comuns do Espírito Santo em nossa vida. Olha aqui, no esquema da providência, a gente leu os 3 aspectos que se importa com toda a criação, que é a conservação. Deus conserva as coisas, a preservação, como que a preservação é forte, né? E também o governo, através da preservação, nós somos restituídos o nosso corpo. Às vezes a gente sofre uma enfermidade, a gente sara da enfermidade, né? Isso tudo está ligado à preservação, ao governo, né? O controle de Deus sobre a humanidade. Tudo isso daqui é graça comum. Deus manda chuva, né? Sobre justos e injustos.
né não? Então, meus queridos, eu deixo aqui esse 56º vídeo, se tratando aí da graça comum. Então, a gente tem que pensar, será que eu estou no caminho certo? Porque tem pessoa que acha assim, que por ele receber a graça comum, ele está salvo. Não, eu vou para o céu, porque Deus, ele já me abençoa. Quer dizer que esse é um grande, é uma grande importância para mim. Se eu sou abençoado por Deus, então eu estou salvo. Não, meu querido. A graça comum é dada para todos, tanto para o salvo como para o não salvo. A questão da salvação, ela está voltada, vou falar aqui de novo, para o arrependimento genuíno, reconhecer Jesus como seu único Salvador e suficiente para a sua vida, não tendo outros deuses, outros ídolos à sua volta, no seu coração, tendo aí, abrindo a porta só para o Espírito Santo habitar, porque agora você decidiu aceitar Jesus, você é nova criatura, e agora Jesus, ele habita no seu interior. É igual que está lá em Gálatas 2:20, né? Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, né? Então, isso tudo, agora Cristo vive em mim. Então, abre os teus olhos. Se você é abençoado por Deus e você se sente ainda a condenação, que você ainda não é salvo, que você sente aquela inquietação, aquela perturbação de alma, que você tem que fazer algo para Jesus, aceita Jesus. Aproveita as bênçãos que Ele está te dando e agora vai, busca o Senhor enquanto se pode achar. Arrepende dos teus pecados, confessa para Deus os seus pecados, pede para Deus te ajudar. O Espírito Santo, ele está entre nós para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos ensinar, para nos consolar. É só por meio de Jesus Cristo, nosso único mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo, né? Jesus, ele é a escada que toca aos céus. É só por meio dele, meus queridos. Então, a graça comum, toda a humanidade recebe, tá? Toda a humanidade recebe. A graça comum, ela está à parte da salvação, tá bom? Ah, Deus é comigo porque eu sou muito abençoado. Toda a raça humana recebe bênção de Deus. Ele manda chuva sobre justos e injustos. A salvação é a parte. Você precisa dobrar seus joelhos, arrepender, confessar genuinamente, falar: Senhor, daqui para frente eu quero ser nova criatura, procurar uma igreja evangélica, para que você possa ter comunhão entre os irmãos, sair dessa ideologia de ilha. Ah, eu sirvo a Deus em casa você não serve a Deus, em casa você busca a Deus, entra no teu quarto, tranca a porta e fala com o teu pai em secreto e ele te ouvirá. Então em casa você tem mais intimidade com Deus, você busca a Deus em casa. Servir a Deus é entre a igreja, é entre o povo de Deus. Até quando você vai ficar vivendo? Eu não estou aqui falando que você tem que ser gado, não, tá? Que você tem, eu não vou viver nesse sistema maldito das igrejas, porque eu sei que é isso que passa no teu pensamento. Mas não, eu estou falando de ser humano, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de comunhão entre os irmãos, procurar as pessoas que estão buscando o mesmo caminho que o seu, parar com essa ideologia de ficar servindo a Deus em casa. Isso não existe. Você tem que procurar uma comunidade evangélica, um povo que está todos voltado para a Bíblia Sagrada, porque é o manual do cristão. A Bíblia Sagrada é o manual que te leva para Deus.
é a Bíblia Sagrada. Tirar esses comichões no ouvido, de tanto ouvir internet e ficar procurando aí palavras de comichões que só agrada aquilo que você está buscando. Não, meus queridos, Evangelho, ele é porta estreita, tá? Evangelho é porta estreita, Evangelho é olaria, Evangelho é lutar em favor do reino, é buscar a Deus, é arrependimento genuíno. Evangelho é amor, é servir ao próximo. Você serve ao próximo, é na comunidade, é numa igreja, é lá no seu trabalho, é lá no seu horário de lazer, que você serve ao próximo, que você ama ao próximo. Eu não estou falando aqui para você amar quem te ama, não, tá? É você amar o próximo sem saber quem ela é, sem saber para onde ela vai, ou para onde ela foi, ou de onde ela quer ir. Você está entendendo? É servir ao próximo, é não ficar olhando a quem, é fazer isso com maturidade de espírito, tá bom? Então eu deixo aqui a graça comum. Que maravilha, né? Tantos benefícios que Deus dá para o homem se atentar para Ele, né? Deus colocou o homem nesse mundo tão lindo, tão maravilhoso, e o homem está destruindo a natureza. Tudo que Deus beneficiou para o homem está sendo destruído. Mas tudo isso Deus fez para o homem, para alegrar o homem, os benefícios da saúde, né? A graça que nós lemos no capítulo, no vídeo anterior, a graça preveniente de Deus, né? Que maravilha de texto que foi esse anterior a esse, que maravilha, né? Então eu fico aqui, meus queridos, na alegria e no louvor. Se atenta para o que eu estou falando, porque eu tenho, meus queridos, caminhada de fé. Eu busco as coisas de Deus desde criança, desde a meninice, eu venho buscando a Deus e Deus vem me aperfeiçoando, né? Comecei a minha vida dentro de um seminário católico. Um dia eu vou dar o meu testemunho aqui. Já fui seminarista católico, já fui monge beneditino, tá? No monastério eu fiz o postulantado, já fui seminarista franciscano, fiquei no aspirantado com os franciscanos, quando eu ainda estava entrando na maioridade. Então eu tenho uma caminhada de fé. Hoje eu sou evangélico, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Já fiquei na rua, já passei por muita dificuldade e o Senhor nunca me desamparou. Mas desde criança eu sempre consegui ter essa gratidão com Deus pelos benefícios que Ele tem me dado, mesmo em momentos difíceis, porque todos nós passamos por momentos difíceis na vida, todos nós passamos, mas a gratidão ela não pode ficar longe de nós. Nós temos que estar sempre vigiando com relação à gratidão, para não sermos ingratos, porque Deus nos beneficia, estamos aqui vivos, às vezes estamos com uma dor de cabeça. Você vê, eu preparo esse lugar aqui no Jardim Botânico, eu entro em lugar aqui na mata de difícil acesso, sabe? Então eu preparo tudo, eu tiro o meu horário de almoço para poder estar trazendo aqui essas leituras. Legal, porque um livro desse aqui você não vai encontrar em qualquer lugar. Ninguém vai parar seu tempo para ficar trazendo uma leitura na internet, porque só 2% do povo brasileiro lê livro. Então eu faço isso aqui de gratidão, porque Deus fez na minha vida. Esse livro aqui me ajudou, isso aqui tem referências bíblicas para todo lado, não tem como achar heresia em um livro desse aqui, ó. Não tem como, porque ele é pura referência bíblica, ele não distorce aquilo que a palavra nos ensina. Amém, meus queridos? Então, o Dr. Wesley Duewel, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para poder trazer esse conteúdo aqui,
tá bom? Então ficamos aqui na alegria e no louvor, que vocês tenham uma excelente tarde, tá? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Que Jesus abençoe a todos. Graça, misericórdia e paz. Que Jesus abençoe a todos. E eu fui. Oh, glórias! Deus seja louvado.